a aula no segundo horário, né? Então, no segundo horário, você consegue estar acessando a aula de vocês. Belezinha? Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre a história do trânsito, né? Para a gente começar a trabalhar esse assunto aí para vocês. Belezinha? Esse vídeo vai ficar disponível, mas você só vai conseguir acessar se você tiver o link, viu? Você vai conseguir acessar esse vídeo no YouTube, se por acaso você tiver o link para poder estar acessando. Belezinha? Vamos lá. Como é que eu faço, Marivaldo, para passar na prova? Eu quero passar na prova. Eu quero tirar minha habilitação. Não quero mais pedir carona, nem andar de Uber, nem marido e mulher ficar reclamando que está me levando no lugar. Como é que eu faço para poder me livrar dessa galera? Primeiramente, a gente não vai conseguir se livrar do outro. Quanto mais você tem habilitação, aí que vão mais cobrar vocês para fazer, vai cobrar vocês mais ainda para você estar fazendo uma coisa, belezinha? Professor, aparece uma mensagem na minha tela, um alerta pedindo para verificar se o PP quer tirar foto, tá ligado? É normal? Tem que permitir, viu? Quando aparecer algum alerta para vocês tirarem foto, vocês têm que permitir a tirada da foto. Essa permissão é que vai contar as fotos de vocês, tá certo? Tem fotos que você vê, tem fotos que você vê, então é uma permissão que você dá para poder ter acesso à sua câmera e aí poder tirar as fotos. Belezinha? Então, é uma permissão. É como se fosse um espião, né? É um sisteminha que eu costumo dizer que é um espião. Você está sendo espionado. Está sendo espionado pelo Detran. Então, o Detran, ele está calculando e espionando vocês. Vamos lá, né? Professor, você encosta no microfone, o áudio fica melhor o áudio. Deixa eu apertar aqui. Beleza? Vamos lá? Tá bem aqui. Daqui a pouco, como essa aqui, eu penso que é um queimado, viu? Pensei que precisava tirar alguma da configuração do celular. Tem que permitir, né? Na realidade, quando a gente pega o celular, a gente tem que permitir a câmera para poder ele conseguir acessar. A gente permite a câmera, aí consegue fazer o acesso das imagens. Belezinha? Vamos lá, continuando. Então, para poder você passar na prova, qual é o segredo? Você que está acompanhando no YouTube aí pode ver eu escrevendo também. Então, para você fazer o simulado. Então, você baixa o saque digital, aqui nessa barra aqui, ó, você vai escrever simulado. E o que você tem que fazer para passar na prova? Todo dia fazer um simulado. Então, todo dia você tem que ter essa meta agora de estar fazendo, praticando simulado, né? Então, se você todo dia fazer um simulado, a sua mente, o seu cérebro vai ficar trabalhado já para fazer a prova. Tá certo? Então, aqui nesse espaço aqui, ó, você vai escrever simulado. Então, quando você escrever simulado aqui, você vai conseguir fazer vai vir a opção, né, de você fazer o simulado. Você clica aqui e aí vai fazer o simulado. Tem lá de renovação e tem simulado de primeira habilitação. Então, vocês vão estar lá estudando, preparando para vocês estarem fazendo o simulado de vocês. Eu quero um simulado por dia. Quiser fazer, mandar. Se quiser fazer e mandar para o grupo, pode mandar. Não tenha vergonha, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês aí. Belezinha? Vamos lá, passar aqui para a próxima tela. No celular eu sei que fica pequenininho, né? Então, com a câmera, por que a gente desliga as câmeras e desliga os áudios? Para ficar leve, né? A transmissão não ficar muito alta, muito pesada e a imagem fica desfocada. Se por acaso a minha transmissão ficar desfocada, vocês me falam que eu saio. Tá certo? Deixa só o slide, que aí não fica tão pesado para vocês, então vocês conseguem, né, estar visualizando melhor. Se estiver desfocando, vocês me falam, que aí eu saio e fica aí só a imagem. Belezinha? Vamos mudar aqui a tela. Então, todo dia, né, gente, é ideal você fazer um simulado. Se você praticar um simulado todo dia,
consequentemente, eu tenho certeza que a prova você vai ter um bom resultado. Porque quem pratica simulado, todo dia pratica simulado, a consequência dessa prática é a aprovação, tá certo? Então, a gente tem que ter essas ciências, e quanto mais você pratica simulado, você passa lá na prova do Detran, beleza? Não se esqueça que é o nosso objetivo principal, a aprovação lá na prova de vocês. Beleza? O Matheus está dizendo que está travando. Aqui está tranquilo, viu, Matheus? A transmissão está saindo normal aqui, beleza? Veja se você chega mais próximo do roteador, que aí consegue ter uma transmissão melhor. Belezinha? Vamos lá, continuando com a nossa transmissão aqui, né? Diretamente da Autoescola Brasil. Um pouquinho da história do trânsito, né? Para a gente chegar até o norte e possamos, né? Entender e compreender como funciona a história, né? E enxergarmos até o dia de hoje, né? Belezinha? Um pouquinho da história do trânsito, né? Falando, né, da origem do automóvel e do seu deslocamento até os dias de hoje. Belezinha? Vamos lá, falando aqui um pouquinho da origem do automóvel para vocês. O que tem mais de antigo, né, escrito, foi uma via construída há mais de 2.000 anos atrás pelo exército romano, né, que tem 3.000 quilômetros, uma via que até Jesus andou por ela, né? Então, é a que se tem registro da via mais antiga, é essa lá que liga a Bélgica à Rússia. Beleza? Corta 8 países. Tem mais de 3.000 quilômetros ela. Belezinha? Vamos adiantar um pouquinho o tempo? Vamos para 1478. Em 1978, gente, o que aconteceu? Leonardo da Vinci projetou o automóvel. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Na parte superior do vídeo, é o projeto de Leonardo da Vinci em relação ao automóvel. Então, esse automóvel foi projetado justamente para poder atuar nos dias de hoje. Mas não foram muito para frente, né? As engenhocas não foram muito aceitas naquela época, então não tinha a necessidade de desenvolver-se, era muito grande. Belezinha? Então, em 1771, né? O primeiro veículo a vapor foi construído por Nicholas, engenheiro militar de propulsão baseada numa caldeira a vapor. Esse veículo que estamos vendo aí na parte inferior do vídeo era um veículo movido a vapor, tá certo? Esse veículo a vapor, gente, reinou por muitos e muitos tempos, né? Então, o que acontece? O veículo a vapor, ele reinou tanto em barcos, também em locomotivas, né? Quem não lembra do Titanic? Titanic foi um veículo, foi um barco a vapor, né? E era o grande luxo daquele momento, era o veículo a vapor. Então, o vapor veio e ele reinou por muitos e muitos tempos. E também fez parte dos veículos, né? Então, os veículos foram a vapor também. Belezinha? Então, algo que deve ser levado em consideração, tá certo? Os veículos movidos a vapor têm a sua significância no nosso trânsito. Belezinha? Vamos lá, passando um pouco para frente aqui. 1836. Primeira lei de trânsito, lei da bandeira vermelha. O que é isso, Marival, da bandeira vermelha? Ficava um camarada com a bandeira vermelha, sacudindo essa bandeira. Então, o que acontece? Próximo daquele trecho, os condutores teriam que diminuir a velocidade a 10 km por hora, tá certo? E até 60 metros, né? Então, era a lei da bandeira vermelha. Beleza? Alertava os pedestres também. Belezinha? Então, você vê que muito menos de a gente existir, do Brasil se desenvolver,
o trânsito já se via um grande desafio, né, para toda a sociedade. Olha o veículo a vapor. Para você entender muito bem o que é um veículo a vapor, imagine uma panela de pressão. Pega ela agora e transforma ela em uma proporção maior, 20, 30 vezes maior. Imagine aquele pito que sai na pressão. Aumenta aí a quantidade de pressão dele. Aumentou? Pronto. Então, o que que acontece? Então, através desse pito, né, esse movimento é que nós entendemos como funcionam os veículos a vapores, tá certo? Então, esses veículos a vapores, eles cresceram, dominou por muitos e muitos tempos, né? Então, o que que acontece? O veículo a vapor, ele teve seu período de reinado. Claro, hoje em dia não se tem mais como manter o veículo a vapor, por ser um veículo que ele consome muita lenha, né? E a gente sabe que a lenha estão em extinção, né? As queimadas não podem ser mais feitas, os carvão e tal. Então, hoje é totalmente controlado esse tipo de veículos, sem contar, né? Que polui muito o meio ambiente, né? Através das madeiras que são queimadas. Belezinha? Olha ele aí. Vamos voltar um pouquinho na história, né? 1860. Olha como o Brasil é atrasado para as coisas, né? Em 1860, gente, o que que acontece? É inaugurada no Brasil a primeira estrada de rodagem que liga a antiga trilha dos índios, né? Chamada Via Anchieta, que liga São Paulo a Santos, né? Lembrando, gente, isso é que se tem registro. Antigamente, poucos sabiam ler, né? Poucos tinham dom da escrita, da leitura, né? Então, não era algo comum a todos a leitura. Então, o que se tem registro é muito pouco das coisas, né? Totalmente diferente, né, dos tempos atuais, que hoje, com a rede social tão forte, tudo hoje é registrado, né? Então, hoje você piscou, já estão te vendo. Hoje, a rede social é algo grandioso que se torna até perigoso em certas vezes, que nós pensamos aqui, você vê que a gente consegue transmitir um vídeo e chegar na casa de trilhões, milhões de pessoas ao mesmo tempo conseguem ver o mesmo vídeo que vocês estão vendo aqui em sala de aula. Você vê que hoje a informática, né, traz essa facilidade para todos e graças a isso a gente consegue ter uma boa ligação. Belezinha? Então, questão de prova em relação ao nível de conhecimento histórico, se por acaso os senhores e as senhoras quererem conhecimento, tem como vocês estarem respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Belezinha, gente? Então, fica a dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Vamos lá, passando aqui para a próxima tela, né? Onde nós passaremos falando sobre a origem do veículo a gasolina, né? Então, Mercedes-Benz, né? Ele, juntamente com a esposa, que sempre por trás de um homem tem uma mulher, né? Incrível isso, né? Então, ele construiu, né? Teve a ideia dos veículos movidos a gasolina, tá certo? Esse veículo foi trazido para o Brasil pelo irmão de Santos Dumont, tá certo? Trouxe um Peugeot e esse Peugeot rodou aqui, tá certo? O que se tem registro do primeiro acidente do Brasil, 1897. Em 1903, o prefeito de São Paulo regulamenta a velocidade máxima em 30 km por hora. Em 1908, né, esse veículo que nós estamos vendo aqui na nossa lateral, foram produzidos mais de 15 milhões de unidades. Então, foram se construídas muitas unidades desses veículos aí e foram comercializados por muito e muito tempo. Belezinha, gente? Então, você vê como é muito forte, né, essa ligação dos veículos com o ser humano, né? Então, na realidade, o transporte, o homem sempre foi
necessário ter o transporte, e os veículos, de uma certa forma, sempre fez parte da nossa condução. O que é que nós usávamos, né, gente, como veículo? Os cavalos, os bois, os animais que foram domesticados para poder servir de transporte, né? Então, você vê que isso se vem há muito tempo, então não é algo novo. Então, o negócio de transporte, mobilidade, é algo que a gente sempre vai tratar, sempre vai acontecer em relação a cada um de vocês. Beleza? Então, a nível de conhecimento, a mobilidade sempre teve e nunca iria deixar de existir. Voltando agora para o Código de Trânsito Brasileiro, assunto aí da importância de vocês, por isso que vocês estão aqui. Falando aí do 1941. O que acontece em 1941? O Matheus está falando aqui, se a internet caiu, o que acontece? Tem que cair, tem que voltar, né? Se ficar caindo e voltando, aí o cara tá no mar e diz que é o sistema que está saindo. Então, não é o sistema que está saindo. Ele que está com a conexão de dados, né? Isso tem que ser utilizado pelo menos no Wi-Fi. Pega o Wi-Fi do barco aí para poder você conectar. 1941, gente. Aqui, exatamente no dia 28 de janeiro, né? Foi instituído o primeiro Código de Trânsito Brasileiro. Esse Código de 41, ele reinou por muitos e muitos tempos, né? Ele reinou até o ano de 1966, que foi criado o nosso segundo Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, mas tem que assistir a aula, você pode até acompanhar a aula pelo YouTube, Josué, mas as fotos tem que estar o celular voltado para você, para poder estar tirando foto, registrando a sua presença, que o Detran só aceita pela sua presença por aí. Belezinha? Alguma dúvida, gente, para você responder? Belezinha? Então, opa, desliga o áudio. Se quiser escrever, gente, então, questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Vamos passar aqui, quem está assistindo no YouTube aí, obrigado. Se gostou desse vídeo, curte aí. Se inscreve no canal, que sempre tem novidades novas para vocês aí. Tudo referente a trânsito, emplacamento, mudanças, leis novas, tudo que vão saindo, a gente vai publicando e vocês vão recebendo aí em primeira mão, né? Tudo e qualquer mudança que vocês estejam atentos aí. Belezinha? Então, 1941 foi criado o primeiro Código de Trânsito Brasileiro. Depois, em 1966, foi criado, né, o nosso segundo Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, a nossa atual Código de Trânsito Brasileiro, que muitos pensavam, né, que o Código foi criado por agora, né? Então, há muito tempo já se tem lei no nosso país. Vamos lá, nível de conhecimento. Primeiro veículo movido a gasolina, olha ele aí, tá vendo? Ligava a manivela, tá certo? E rodava muito pouco, né? Rodava 13 quilômetros por hora, né? Tem pessoas aí, tem corredores aí que eu conheço que correm mais que isso. Então, são veículos aí, corredores que correm muito mais que isso aí. Mas esses veículos aí, acontece de ser veículos da época, e na época que eles estavam em alta, eram veículos que eram literalmente de grande importância. Era um veículo de grande importância na época e tinha um valor muito significativo, né? Imagine você ir daqui para a feira
andando no veículo desse, você não ia andando, né? Ia sobre o veículo, então isso era muito bom aí para cada um de nós. Belezinha? 10 anos depois, se você reparar, o veículo é literalmente uma carroça, né? E aí, pegaram essa carroça, essa charrete, e transformaram num veículo automotor. Então, um veículo muito bom aí, que a gente acaba... hoje, praticamente, não se faz veículos como antigamente, né? Antigamente, fazia os veículos e tinha uma felicidade, né? Então, hoje em dia, os veículos parecem que são feitos para quebrar, né? Antigamente, os veículos tinham uma durabilidade maior, né, do que hoje. Belezinha? Enfim, né? Tem outras coisas que a gente vai ver também, porque hoje os veículos têm essa função, acontece isso com eles. Belezinha? Vamos lá, continuando, falando aqui sobre a história do trânsito, para vocês que estão acompanhando aí a nossa aula aqui diretamente da Autoescola Brasil. Belezinha? Cadê? Vamos lá, passar aqui para a próxima tela. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Olha que coisa importante, gente. Primeira norma de trânsito no Brasil. Uso da mão direita. Olha que coisa legal. Primeira norma de trânsito no Brasil. Uso da mão direita. O que é isso, gente? Você que está no YouTube, um abraço aí, pessoal que está acompanhando, o pessoal das outras turmas. E aí, o que você entende, gente, de uso da mão direita, questão de prova, para vocês responderem lá na prova de vocês. O que vocês entendem de uso da mão direita? Uso da mão direita, gente, é você poder não, é o seu dever de transitar o seu carro pelo lado direito da via. Então, para você poder colocar o seu carro em movimento, você tem que colocar o carro do lado direito. Você não pode colocar o seu carro do lado esquerdo. Claro, para fazer ultrapassagem em locais que a sinalização permita. Fora isso, o trânsito da via deve ser feito sempre pelo lado direito. Então, questão de prova, né? Para vocês responderem lá na prova de vocês. Trânsito sempre pelo lado direito. Isso aí vai ser cobrado tanto na prova teórica como na prova prática de vocês. Então, tanto na prova teórica como na prova prática, vai ser cobrado o uso da mão direita. A gente bate sempre nisso, que às vezes a galera quer fazer a prova, andar no meio da rua lá, né? Então, lá não vai andar no meio da rua, não, que o examinador vai reprovar você. E depois você vai dizer que o examinador é isso, que o examinador é aquilo. Então, gente, não pode. Então, você não pode andar do lado esquerdo, você tem que procurar andar sempre do lado direito. Até porque se outro veículo estiver andando na via, ele também vai procurar andar do lado certo. Então, se todos os carros estão andando do lado certo, do lado direito, né, que é o lado correto de se andar, consequentemente, o trânsito vai ser mais seguro, o trânsito vai ser melhor. Beleza? Teremos menos acidentes, teremos menos agonia. Tá bom? Galera quer andar no meio da rua, quer usar as duas pistas, né? Então, você deve andar, conduzir o seu carro do lado direito da via. Então, é questão de prova, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Então, dica aí, né, de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Você que está acompanhando em casa, aí um abraço. Dá um salve aí para eu ver quem está assistindo a aula das turmas anteriores. Ver quem está assistindo aí para a gente estar relembrando aí essas questões aí. Amanhã tem aula nova aí, né, para vocês estarem acompanhando lá no canal do YouTube. Você que não é inscrito, se inscreve aí. Belezinha? Vamos lá, continuando. Então, em 1941, foi criado o primeiro Código de Trânsito Brasileiro. Olha que coisa boa. Nessa época, só faziam uma prova de mecânica. E a habilitação sua tinha validade de 40 anos.
Que maravilha, hein? Então, se tirava a habilitação tinha validade de 40 anos, velho. É muito tempo, velho. Eu tenho 38, 38, acho que eu tenho 38. Né? E aí, acho que eu não vivo mais 40 anos. Então, praticamente, a gente só renovava a carteira 2 vezes no ano, né? Então, a habilitação era um período muito bom, fazer só uma prova de mecânica. O tempo foi evoluindo, aí viemos, né, o segundo Código de Trânsito brasileiro. No segundo Código de Trânsito brasileiro, a habilitação tinha validade de 20 anos. Então, em 20 anos, a pessoa tinha que renovar. E já para tirar a carteira, já tinha que fazer uma prova de mecânica, conhecimento da implantação do Código Brasileiro, né? E da direção defensiva também, que tinha que ter o pleno conhecimento, o pleno cuidado para você poder tirar a sua habilitação, fazer uma provinha de rua também. Não tinha necessidade de ter aula prática nem nada, mas já tinha todo o processo para poder tirar a habilitação. Aí veio o nosso atual Código de Trânsito brasileiro. Se você está com sua apostila aí, e ela é da São José, você pode abrir ela na página 5. Se você estiver em casa, de outra autoescola, com qualquer livro, pode abrir na sua introdução aí. Na primeira página aí você pode estar analisando aí o que se instituiu o nosso Código de Trânsito brasileiro. Beleza? Modelo de cinto de segurança, modelo de retrovisores, modelo das vias. Então, tudo isso foi pré-estudado, foi pré-preparado antes de colocar em lei, né? Por exemplo, foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro, o uso da mão direita. Então, isso foi verificado nos outros países. Qual país que tem o uso da mão direita? Então, o Brasil ele vai trabalhar junto com esses países. Então, esses países que têm acordo com o nosso, nós podemos usar a carteira internacional, a PID, a permissão internacional para dirigir. Então, tudo isso, gente, é de suma importância e aos pouquinhos a gente vai estar entendendo como o Código de Trânsito brasileiro cresceu. A gente não poderia já falar diretamente do código, né? A gente tem que trazer todo o processo para vocês entenderem, né, sobre esses acordos, sobre essas convenções internacionais que aconteceram, né? Em 1909, em 1968, em 1992. Na prova de vocês, vai cair sobre aqui, ó, 1992 e 1968, que é justamente os períodos da Convenção de Viena e do Acordo do Mercosul, até porque são acordos mais novos. Então, na prova de vocês vai estar caindo esses assuntos aí que são mais novos para vocês estarem respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Belezinha? Então, fica a dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Vamos passar aqui para frente, para a próxima tela, que fala sobre o nosso Código de Trânsito brasileiro, né? Eu gosto logo de pular para essa tela daqui, que fala sobre o nosso código atual, que ele é composto de 20 capítulos, 341 artigos. Então, como todo mundo sabe, nosso país tudo é constituído através de leis. Qual foi a lei que instituiu o Código de Trânsito brasileiro? Lei 9.503/97, quer dizer, de 1997, entrou em vigor em 1998, quando o atual presidente era Fernando Henrique Cardoso, pai do Plano Real. Então, nosso Código de Trânsito brasileiro, que nós atuamos até hoje, é de 1998. Aí, o que acontece, Marivaldo? O nosso código, ele é ultrapassado? Não, gente, porque sempre vai tendo modificações, né? Nós tivemos a modificação no ano 2000. Todo ano nós temos alterações no Código de Trânsito brasileiro. Agora, em abril, vai ter várias alterações, né, no Código de Trânsito brasileiro, sobre validade da carteira, que vai para 10 anos. Então, nós temos inúmeras situações que podem ocorrer para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês, correspondente ao CTB. Então, nosso CTB é ultrapassado? Não. Nosso CTB é um dos mais completos do mundo, é mais um dos mais complexos do mundo,
está aí para poder disciplinar, organizar o trânsito. Beleza? Então, tudo que você ouvir falar sobre trânsito está aí no Código de Trânsito Brasileiro. E aí nós temos os capítulos que serão abordados nesse complexo de vídeo que nós estamos aqui, né? Então, quem é curioso, já deve ter visto que lá no meu canal do YouTube já tem todas essas aulas já salvas lá. Então, praticamente, vocês já estão aí fera, né? Sobre esse assunto aí. Então, tá lá os capítulos que nós iremos abordar lá na prova de você, né? Dispositivos preliminares, que a gente acaba de falar, Sistema Nacional de Trânsito, Normas Gerais de Circulação e Conduta, Veículos, Registros, Licenciamento, Habilitação, Medidas Administrativas, Processos Administrativos, Crime de Trânsito. Então, todo o processo que envolve habilitação, nós estaremos falando aqui para você, né? E aqui tem um artigo, né? Que corresponde a cada um desses assuntos. Quem estiver estudando para concurso aí, quiser analisar no Código de Trânsito Brasileiro, você vai estar aqui analisando o artigo referente ao Código. Beleza? Vai estar trabalhando praticamente do 1 a... São 341 artigos, então a gente vai estar trabalhando praticamente todos os artigos, sem contar as portarias, resoluções, decretos, tudo referente ao Código de Trânsito Brasileiro, nós estaremos trabalhando com vocês, belezinha? Qual é o intuito principal do Código de Trânsito Brasileiro? Por que o Código de Trânsito Brasileiro foi criado? Boa noite aí para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, um abraço. Obrigado por vocês abrir a porta da casa de vocês para poder estar recebendo vocês aí. Belezinha? Então, o que acontece? O objetivo principal do Código de Trânsito Brasileiro é defesa à vida, incluindo nela a saúde e o meio ambiente. Então, o Código foi criado para defender a vida. Muitos vão dizer para mim, Marivaldo, o Código foi criado para botar, o Código foi criado para me roubar. Por que roubar você? Por que me multar? Então, só vai multar você se, porventura, você cometer irregularidades. Se você não cometer irregularidades, for certo, for tranquilo, for direito, dificilmente você vai ser multado. Agora, o que acontece? A pessoa não quer andar certo, a pessoa não quer obedecer regras, obedecer normas. O que vai acontecer? Vai levar a pessoa a ser multado, perder pontos na carteira, enfim, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter o devido cuidado. Você só vai ser multado se, porventura, você cometer infrações de trânsito. Se você andar correto, andar na linha, dificilmente você vai sofrer qualquer sanções da lei, certo? É multado quem anda errado. É igual aquele menino, apanha que faz coisa errada, não recebe a mesada porque faz coisa errada. Se ele fizesse a coisa certa, andasse direitinho, dificilmente a mãe batia, né? Então ele cai no piau, porque muitas vezes ele não obedece à mãe, não faz a coisa certa. No Código de Trânsito é a mesma coisa, né? Então, se você obedece, dificilmente você vai ser multado. Belezinha? Vamos lá, continuando. Então, o objetivo principal do seu conteúdo, questão de prova, isso aqui cai em questão de concurso também. Você que está se preparando para fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, está lá o objetivo principal do seu conteúdo, defesa da vida, incluindo nela, né, a saúde e o meio ambiente. Então, se cair essa questão lá na prova de vocês já sabem responder, fácil responder essa questão lá na prova. Belezinha? Então, fica a dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês, qual é o objetivo principal do conteúdo. Vocês acreditam que tem gente que ainda erra essa questão? A gente bate, fala, repete, fala. E tem pessoas que chegam lá na prova e marcam a questão errada. Belezinha? Então, não, esse tipo de questão é o tipo de questão que você não pode errar lá na prova. O nosso lema é: não erre questão fáceis, para chegar no final não ficar faltando nas questões difíceis. Então, não é questão fácil, a gente não pode errar. Questão fácil, nós temos que acertar. Se você erra a questão fácil,
vai chegar lá na frente e vai fazer falta. Então, não erre questões fáceis. Beleza, gente? Então, vamos lá. O que é trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro? Vocês sabem o que é trânsito? E aí, vocês que estão aqui começando hoje, sejam bem-vindos. Vocês sabem o que é trânsito? Trânsito, gente, é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Então, esse é o objetivo principal do sistema do que é trânsito, né? Considera-se a utilização das vias por animais, por pessoas e por veículos, conduzidos em grupos, para fim de circulação, operação de estacionamento, operação de carga e descarga. Isso está no artigo 1º, inciso 1º, parágrafo 1º, como vocês queiram responder lá na prova de vocês. Belezinha? Alguma questão da prova aí? Anotaram? Pronto? Então, aqui eu peguei um pedaço do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 1º, e abri. Olha o que diz no artigo 1º. O artigo 1º é bem claro, ó. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional aberto à circulação rege por esse código. Então, ele é bem claro quando diz para a gente, ó, fulano, qualquer coisa referente ao trânsito rege por esse código. Beleza? Não adianta você falar com outro lugar, não. Então, quem vai reger, quem vai tomar conta é o CTB. Gente, lá na prova vai aparecer muito isso, o CTB. Na prova acontece de aparecer muitas abreviações. Então, vocês vão encontrar lá na prova muitas abreviações. Então, fique atento aí que algumas palavras que são corriqueiras, né? Às vezes a gente está acostumado no contexto em geral, aparecem as abreviações lá na prova, né? Para que vocês possam responder, tá certo? São abreviações que aparecem lá para vocês estarem respondendo a questão correta. Belezinha? Alguma dúvida, gente? Considera-se trânsito, já falamos sobre isso, né? O trânsito em condições seguras é um direito de todos e constitui dever prioritário, né, para todos os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Questão de prova, isso aí, viu? Questão que cai em concurso também. Educação para o trânsito é um direito de todos e é dever deles, obrigação deles fazer isso ser cumprido. Tá certo? Então, eles têm que fazer cumprir o nosso direito. Quem é que vai fazer cumprir nosso direito, gente? O SNT. Olha outra abreviação que a gente vai achar aí na prova. O que quer dizer SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito, gente, é o conjunto de órgãos e entidades, né? Da União, dos estados, da prefeitura e do Distrito Federal. Beleza? Então, o Sistema Nacional de Trânsito está lá no capítulo 3. A gente vai estar falando especificamente sobre ele agora. Então, gente, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos que o exercício das suas atividades, planejamento administrativo, financeiro. Então, tem vários objetivos do Sistema Nacional de Trânsito que vai cair na prova de vocês, para vocês estarem respondendo lá a questão correta, e também, né, os objetivos principais, quais são, para que vocês possam, né, estar respondendo lá na prova de vocês. Então, esses são os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Estabelecer, né, as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, o conforto e a defesa ambiental, educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Então, esse é o principal objetivo aí, né, do Sistema Nacional de Trânsito,
Porque ele tem que fiscalizar, ele tem que analisar, ele tem que encontrar, ele tem que ver o que a galera está fazendo realmente. Tá certo? Então, esse é o objetivo principal do Sistema Nacional de Trânsito, para eles poderem estarem, né, respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Vamos passar aqui para frente. Fixar, né, medidas e normas e procedimentos, padronização, critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Então, aqui, né, tem que fixar procedimentos, padronização. Por que padronização, Manival? O camarada pode estar lá no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, ele cometeu uma multa, a multa vai bater certinho no pontuário dele. Independente de onde ele esteja, a multa vai bater lá no pontuário dele. Tá certo? Então, não tem pra onde correr. A multinha vai cantar lá, vai chegar para ele lá. Tá certo? Ele pode estar o carro no lugar, ele pode estar o veículo cadastrado em outro, mas a multa vai bater certo. Vai chegar certinho lá a multa para ele. Tá certo? Então, o sistema ele é bem integrado. O fluxo de informações é constante, independente se é do poder da prefeitura, do estado ou da União. Independente de onde você esteja, o sistema é totalmente integrado. A integração ao sistema é constante. Então, cometeu uma multa lá, o guarda pegou você, multou você, vai estar lá, vai chegar lá, né, a multinha para você pagar. Não tem para onde você correr. Belezinha? Então, dica aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês, quais são os objetivos básicos, né, do Sistema Nacional de Trânsito, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Alguma dúvida, senhores e senhoras? Não tem dúvida nenhuma? Então, viva! Estou gostando de ver, viu? E você que está assistindo aí nossas aulas pela primeira vez, deixa o seu legal, deixa a sua dúvida. Você que quer que eu faça um vídeo sobre qualquer assunto aí, pode falar. Pode falar o que você quer aí, que a gente vai estar fazendo uma aula referente ao assunto específico que vocês queiram que a gente faça, tá bom? Então, a gente vai estar aí trabalhando para melhor ajudar todos vocês na obtenção da habilitação de vocês. Belezinha? Então, dica aí de prova, né, para vocês caírem sobre os principais objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos entrar num assunto muito bom agora aqui, né, que é sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Tá certo? E é um assunto muito importante. Esse assunto aqui cai as duas questões lá na prova de vocês. Então, é bom você estar atento e responder da forma correta lá na prova de vocês. Belezinha? Então, essa dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. E vamos falar agora sobre os órgãos, né? Nós temos os órgãos normativos. Questão de prova. Na prova de vocês, vai perguntar qual é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. E aí, caiu lá na prova, né? Perguntando para os senhores e para as senhoras qual o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito para vocês responderem. Então, a resposta vai ser fácil e clara, né, gente? Qual a resposta? Você que está estudando aí para concurso. Quem é o órgão máximo, gente? É o CONTRAN, que significa o quê? Conselho Nacional de Trânsito. Então, na prova de vocês perguntarem quem é o órgão máximo, é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Lá na prova, pode ele lhe dar aqui a palavra CONTRAN para você dizer o que significa. Então, muito cuidado para não escrever errado, né? Tem gente que bota lá Conselho Federal de Trânsito. Tá certo, gente, Conselho Federal de Trânsito? Claro que não, né? Então, a resposta certa é o quê? Conselho Nacional de Trânsito. É o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, que fica lá em Brasília, o nosso CONTRAN, tá certo? Federico Carneiro, né?
então é o presidente do CONTRAN. Belezinha? Então, questão de prova, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Lembrando, né? Lembrando que o que acontece? A indicação da presidência do CONTRAN é indicação política, né? Quem indica é o presidente da República, né? Então, toda vez que nós tivermos uma mudança de presidente, é nomeado um novo diretor ou coordenador do CONTRAN. Chama-se presidente do CONTRAN também. Belezinha? Então, questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Ok? Alguma dúvida, gente? Vamos lá continuar aqui a nossa teleaula, né? Então, o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o CONTRAN. Então, na prova de vocês se perguntarem qual o órgão máximo do Sistema Nacional do CONTRAN, aí os senhores e as senhoras já sabem que é o CONTRAN. Questão de prova, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Então, questão fácil, né? Questão fácil assim. Não é bom a gente errar, não. Quando a gente erra uma questão dessa fácil, ela acaba fazendo falta lá na frente, né? Então, dica para vocês aí, né? Não erre questão fácil. Quando você erra questão fácil, essa questão fácil faz falta. Você não sabe a falta que faz lá na prova de vocês. Beleza? Vamos lá passar aqui para a próxima tela. Então, uma das coisas principais interessantes que o CONTRAN faz é criar as câmeras temáticas. Câmaras temáticas, como você queira chamar. O que são essas danadas das câmeras temáticas? Ou, aliás, tudo e qualquer competência do CONTRAN que você queira responder, isso cai muito em prova, viu? Competências do CONTRAN. Então, está lá no CTB, né? Lei 9.503. Vai cair questões referentes à prova de vocês, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Questão de prova. Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Então, estabelece, né, as normas dos outros órgãos, coordena os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, que a gente vai aprender hoje quais são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, cria as câmeras temáticas, então é função também do CONTRAN, né? Estabelece o regimento interno de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, zela pelo cumprimento das normas contidas nesse código e nas resoluções complementares. Então, o CONTRAN, ele vai fazer com que nós possamos cumprir, né? Estabelece o procedimento de aplicação das multas por infrações e repasse dos valores arrecadados, né? Então, as multas que são feitas, os valores são repassados para os municípios também e para os estados, né? Então, há o reparte, né? Então, cada um acaba ganhando um pedacinho, né? Então, não é de graça, não. A galera acaba recebendo aí uma teteazinha quando alguém é multado. Beleza? Ó, uma coisa importante aqui, ó. Normatize os procedimentos sobre a aprendizagem. Tá no inciso 10, ó. Habilitação, expedição de documento de condutores, registro de licenciamento de veículos. Então, o CONTRAN praticamente condena tudo aí, né? Aprova complementar alteração de dispositivos de sinalização e equipamentos do trânsito, né? E uma coisa importante aqui também, normaliza a formação de condutores e candidatos a obter a Carteira Nacional de Habilitação, estabelece o seu conteúdo material didático, pedagógico, carga horária.
avaliações, exames, execuções e fiscalização. Então, tudo que nós fazemos, gente, eles controlam, tá bom? Você está lá pensando que o órgão não está sabendo de nada, mas ele está justamente agora fiscalizando a gente. Pode chegar a qualquer momento aí, você vai entrar lá, auditoria. Então, eles vão estar aqui fiscalizando, verificando se vocês estão em aula. Vão estar tirando fotos aleatórias a cada 10 minutos, vão tirando foto de vocês, tá certo? Então, a cada 10 minutos vai estar tirando a fotinha de vocês e vocês têm que estar aí pronto para poder estar registrando a presença de vocês. Beleza? Então, dica aí, né, para vocês estarem respondendo, estando atento lá na prova de vocês sobre esse sistema aí. Belezinha? Vamos lá continuar falando aqui das câmeras temáticas, né? Câmera temática, gente, são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. O que é isso, Marivado? Órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. Eles são integrados, né, por especialistas que têm o objetivo de estabelecer, estudar e oferecer sugestões com embasamentos técnicos sobre assuntos específicos para a decisão desse cargo. Resumindo para você entender melhor. Vamos lá. A partir de hoje, o carro vai ter que ter airbag, ABS. Quem foi que decidiu isso, gente? A galera aqui dos assuntos do trânsito, veículos, tá vendo? Sugeriu, mostrou lá o presidente, contou, sou presidente. Nós vimos que no país onde tem freio ABS, onde tem ABR, temos menos acidente, temos menos risco à população morre menos, e aí, o que a gente pode fazer para estar melhorando? Vamos implantar o airbag? Vamos implantar o ABS? Então, o que acontece? Então, esses objetivos são feitos justamente para trazer uma segurança maior. Agora, quem vai sugerir são pessoas técnicas, tá certo? Então, essas pessoas técnicas vão sugerir essas alterações no CTB, tá bom? Então, assuntos técnicos, né? Então, serve justamente para isso, para poder estar analisando cada coisa por cada coisa. Belezinha? Vamos lá? Na formação do trânsito da cidadania, então, educação para o trânsito. O que se pode fazer para melhorar a educação para o trânsito? Então, vai ser passado aqui para vocês em relação a isso aí. Na engenharia do tráfego, na sinalização das vias. No esforço legal, o que pode ser feito no esforço legal para poder trazer uma transparência, trazer algo melhor? Na engenharia, na sinalização, que tal as sinaleiras ser tudo no alfanumérica agora? Se vocês repararem, gente, a sinalização, as sinaleiras, quando ela tem a parte numérica, são sinaleiras que causam menos acidentes. Por que, Marivaldo, ela causa menos acidentes? A pessoa está vendo ali, na hora que ela vai fechar, não é verdade? Dificilmente de uma sinaleira que não tem aquele número que conta, né? E aí, quem é que vai sugerir isso? A galera lá do colegiado, tá certo? E qualquer um de vocês pode fazer parte desse colegiado. Anualmente, né, tem lá a abertura de concurso para você se inscrever. Fica um ano ou 2 lá, vai depender. E aí, cada um vai sugerir, né, as mudanças que porventura possa ter no Código de Trânsito brasileiro. Beleza, gente? Então, dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Vou passar aqui para a próxima tela. Na formação de condutores, por exemplo, aula online é proibida. Esse tipo de aula remota, que você está em casa. Mas o que acontece? Devido à Covid, que a gente está precisando fazer isolamento social e tudo, então, falando isso, né? Use máscara, álcool em gel, se proteja, né? Então, se proteja do novo coronavírus, beleza? Então, é de suma importância que você se proteja. Belezinha? Então, o que
o que é que tem em relação a isso aí. Então, na formação de condutores, tá certo? Então, fica na prova de vocês essa questão para que vocês estejam respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Então, na formação de condutores, então ele estabelece, né, um procedimento para que você possa, né, responder de forma dos condutores, né? Então, os condutores, quem estabelece é o CONTRAN. Tudo e qualquer alteração, gente, que temos no CONTRAN é de responsabilidade deles. Eles que têm a obrigação de controlar, de disciplinar, de indicar como deve ser feito o processo de aprendizagem, tá certo? Em relação ao meio ambiente e cidadania, da mesma forma. Então, eles que vão disciplinar essa forma que deve ser feita no processo de habilitação. Belezinha? Vamos lá falar dos outros dois órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. O CETRAN, gente, fica lá no CAB. Presidente do CETRAN, indicado pelo governador da Bahia, né, no caso. Então, aqui nós temos o CETRAN, que é o órgão máximo estadual. Tem muitas pessoas que nem sabiam que existia o CETRAN. O CETRAN existe, está lá no Centro Administrativo da Bahia. Ele é o órgão máximo estadual e julga os recursos contra as decisões da JARE e dos órgãos executivos estaduais. Você entrou com um recurso na Transalvador, no Águia, no Detran, e aí eles não aceitaram a sua defesa, beleza? Então eles não aceitaram a sua defesa. O que, é que você vai fazer se eles não aceitaram a sua defesa? Simplesmente você vai entrar no CETRAN, se você tiver a certeza que você está correto, e vai fazer a sua defesa, beleza? Então o pessoal do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, vai te dar favorável ou não a sua decisão. E no Distrito Federal nós temos o quê? O CONTRAN-DIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que tem a mesma função do CETRAN, né? Como vocês sabem, aqui no Brasil nós temos os estados e nós temos o Distrito Federal, aonde está Brasília, né? A capital da República. Belezinha? Vamos passar aqui para frente, né? JARE. Alguns chamam de JARI. O que significa isso, Marivaldo? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A JARE, gente, serve para julgar os recursos impostos pelos infratores, ou então quem recebeu qualquer tipo de situação. Belezinha? Então, o que acontece? Se por acaso for comprovado que você recebeu qualquer multa, que não foi você que cometeu, né, aquela notificação, aquela multa, o que, é que você vai fazer? Você vai entrar com o seu recurso, vai fazer a sua defesa, tá certo? Então, a sua defesa vai estar lá, né, com base naquilo que você tem certeza que você deve fazer. Belezinha? Então, se todo cidadão tem direito à defesa, mesmo que ele esteja errado, ele tem direito a se defender, tá certo? Cada um tem direito a se defender. Então, cabe você fazer seu esboço, né? Fazer a defesa de forma correta. Se você faz a sua defesa de forma correta, há a possibilidade de você ganhar lá na prova de vocês. Belezinha? Então, questões aí que vai cair na prova de vocês, perguntando sobre a JARE, essa sempre cai, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, para que vocês possam estar respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Belezinha? E aí nós temos o órgão máximo normativo. Qual o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? Lembrando como se classificam os órgãos. Os órgãos de trânsito se classificam em normativos e executivos. Então, na prova de vocês, vão estar perguntando como está classificados os órgãos para vocês poderem responder. Então, os órgãos, gente, eles podem ser tanto normativo como executivo. Então, na prova, cai uma questão referente a esse aluno, para que você, a esse assunto, para que você possa estar respondendo lá na prova de vocês. Beleza?
Se você responder de forma correta, consequentemente, você vai tirar o ponto na prova. Se você errar, já sabe que vai comer banana, né? Então, não erre essa questão tão fácil lá na prova de vocês. Belezinha? Fica a dica aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Alguma dúvida? Então, dica aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Sim? CONTRAN é normativo. DENATRAN é órgão executivo. Então, ó para não se atrapalhar, viu? Órgão máximo normativo, CONTRAN, órgão máximo executivo, DENATRAN. São palavras parecidas que pode fazer falta lá na prova de vocês, viu? Essa questãozinha aí pode fazer falta lá na prova. Beleza? Então, questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Lembrando, né, que essas aulas vão estar salvas lá no canal do YouTube para vocês estarem acessando quando vocês quiserem, na hora que vocês quiserem e com quem vocês quiserem. Vamos lá, continuando aqui a nossa teleaula, diretamente aqui da Autoescola Brasil para a sua casa. Então, o órgão máximo executivo, vocês já sabem que é o quê? O DENATRAN. DENATRAN, CONTRAN, DENATRAN. Então, atento aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? E aí, qual é a função do DENATRAN? Órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. O DENATRAN, gente, ele tem a função de manter organizado o RENAST e o RENAVAN. O que é RENAST? Registro Nacional de Condutores Habilitados. E o que é RENAVAN? Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, não confunda RENAST com RENAVAN. Beleza, gente? Vamos continuar? Então, fica a dica para vocês aí estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha, gente? Tranquilo? Vamos lá continuar aqui, né? Tocando o barco aí. Tanto botão para apertar aqui que a gente se perde. Então, na prova de vocês perguntando qual é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, vocês já sabem responder que o órgão máximo executivo é o DENATRAN, e ele mantém organizado, né, o RENAST e o RENAVAN, é de competência, né, do CONTRAN. Então, você está chegando agora aí, acompanhando aí no YouTube, questão de prova aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. JARE, DENATRAN, RENAST, RENAVAN, são palavrinhas simples que estão no cotidiano e geralmente cai na prova, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês e não tem espaço para errar não, viu? Errou na prova essa questão aí, é errar. Questão fácil, decoreba, a gente não erra, beleza? Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, gente, ela faz o patrulhamento ostensivo, né, nas rodovias e nas estradas federais. Então, quem toma conta das vias federais é a Polícia Rodoviária Federal. Quem faz o patrulhamento nas vias federais é a Polícia Rodoviária Federal.
Quem vai multar você na BR, por exemplo, BR é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal é que toma conta das rodovias federais. Por sinal, vai ter até concurso para o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Você que está aí acompanhando, estudando esse assunto aí para concurso, fica a dica aí para vocês aí se prepararem e passarem lá na prova de vocês. Belezinha? Acreditem em vocês aí, belezinha? Para vocês estarem passando lá na prova de vocês. Estamos aqui, né, quem está chegando agora, falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Assunto que cai sempre as 2 ou 3 questões lá na prova de vocês, né? E falamos agora na BR, que toma conta é a Polícia Rodoviária Federal. Então, cada um toma conta da sua via. Então, é assim que funciona, né? O Sistema Nacional de Trânsito. Belezinha? Você que gostou, dá o seu curtir aí, quem está assistindo pelo YouTube. Isso é muito importante para nós, para o crescimento do nosso canal. Belezinha? Vamos lá. Hoje tivemos algum patrocinador? Deixa eu ver. Hoje não tivemos nenhum patrocinador. Nós temos os órgãos que tomam conta das vias, que são os órgãos executivos rodoviários, tá certo? Que tomam conta das vias. Nas vias federais, nós temos o DENIT, tá certo? Então, o DENIT toma conta das vias federais. Das BRs, então é o DENIT que toma conta, tá certo? Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. A manutenção, a preservação, a colocação de placas, a colocação de radares é de competência do DENIT. Aí vocês vão me perguntar, Marivaldo, e uma via que é pedagiada? Como é que funciona uma via pedagiada? Então, na via pedagiada, gente, quem vai fazer essa manutenção e tudo é o pedágio que ganhou a concessão da via. Tá certo? Aquele pedágio que ganhou a concessão da via, ele é o responsável pela manutenção da via. Belezinha? Dica aí para vocês responderem lá na prova. Já nas vias estaduais, no caso aqui são as BR. Nas vias estaduais, se usa o nome de DR, que aqui na Bahia, carinhosamente chamávamos de DERBA, né? Departamento de Estradas e Rodagens, que o DERBA, né, como todo mundo sabe, foi substituído hoje pelo CEINFRA, né? Na Bahia agora chama-se CEINFRA. Então, se você receber uma multa, essa multa não vai mais vir no nome do DERBA, vai vir no nome do CEINFRA. Lá no próprio site do CEINFRA, você consegue fazer a sua defesa, prazo, tudo você consegue fazer lá no site do CEINFRA. Belezinha? Então, questão de prova aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Então, os órgãos e entidades dos estados do Distrito Federal, então, DR, né, do Distrito Federal chama DF. Então, como é que eu identifico uma via estadual? BA. BA 528, que vocês conhecem. Então, é a via o quê? Estadual. BR-101 é uma via o quê? Federal. Via estadual, via federal, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Alguma dúvida? Alguma dica? Vamos lá, passando para frente. E aí nós temos os órgãos executivos de trânsito, né? Então, nós temos os órgãos executivos de trânsito dos estados. Beleza? Nós vamos falar logo de quê aí? Detran. Olha aí o Detranzinho. Qual a competência do Detran? Questão de prova para vocês responderem lá na prova de vocês.
Competência do Detran, gente. O Detran, ele é responsável pela emissão de certos documentos, né? O Detran, ele vai emitir a permissão para dirigir, ele vai emitir a sua CNH. A permissão para dirigir, gente, é o documento que você vai pegar ao você terminar toda a parte teórica aqui da autoescola. Então, acabar toda a parte teórica aqui da autoescola, você vai receber a sua permissão para dirigir. Belezinha? Essa permissão para dirigir tem validade de 1 ano. Dentro desse período de 1 ano, os senhores e a senhora não podem cometer nenhuma multa grave ou gravíssima, nem ser incidente em infrações de natureza média. Se porventura os senhores e as senhoras forem residentes em infrações médias, aí vocês vão perder a sua permissão para dirigir. Outra competência do Detran, expedir, né? A CNH. Lembrando, gente, que a PPD hoje e a CNH, devido à Covid, se acelerou mais até um pouco disso, mas já estava disponível, já está disponível no formato de digital, né? Então, você já consegue acessar no formato digital esse documento. Belezinha? Já quando você tirar sua habilitação agora, você já vai conseguir acessar ele pelo seu celular. Eu, particularmente, eu nem ando mais com a carteira. O dia que o celular descarregar, estou lascado. Documento do carro, eu utilizo o aparelho celular e com o aparelho celular eu paro no Blitz, apresento e está lá tranquilo o documento. Belezinha? É isso aí, então estamos jogando duro aí. O CRV, o que é o CRV, gente? Certificado de Registro do Veículo. O CRV, gente, é o documento que você transfere o seu veículo. Quando você compra um veículo novo, você recebe o CRV. E aí, quando você vai transferir, você precisa, né, necessariamente estar com esse documento. Se você não está com esse documento, você não consegue fazer a transferência, nem mudança, nem qualquer movimentação que porventura você queira fazer no seu veículo, você não consegue fazer. Então, para fazer qualquer mudança em seu veículo, automaticamente você tem que estar portando esse documento. Beleza? Esse ainda não é da forma digital, não. Mas nós temos aqui o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Esse era expedido pelo Detran também, mas devido ao coronavírus, né? O que acontece? Ele hoje não é mais impresso, então hoje você imprime na sua própria residência, qualquer impressora você consegue utilizar, não mais é necessário você estar utilizando o documento, você pode estar no papel. Belezinha? Questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Então, questão de prova aí para vocês estarem respondendo na prova de vocês. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre isso aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês? Não? Vamos lá. Vocês que estão aí no canal do YouTube e for da sala de aula, tem que estar na sala de aula tirando foto também, viu? É isso aí, Patrícia Matos. Firme e forte. Revisando aí os conteúdos para poder fazer a prova. Um abraço ao pessoal que está em casa aí, se estudando, se esforçando para poder estar tirando a carteira e passar de primeira, né? Vamos continuar nosso índice aqui, viu, gente? A Autoescola Brasil é a que mais aprova aqui na suburbana e a gente vai continuar com o nosso índice com a força de vocês, belezinha? Então, Polícia Militar. Polícia Militar ela pode atender como agente de trânsito? Pode. Agora, para ela atender como convênio de trânsito, ela tem que ter um convênio firmado com a prefeitura, com o Estado. Belezinha?
Então, questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Então, fica a dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Então, fica a dica aí, né? Então, se o policial, por si só, ele não tiver convênio, ele não vai multar. Ele pode apreender, ele pode segurar seu veículo, ele pode levar você para o pátio, ele pode conduzir o seu veículo, tá certo? Mas multar ele não pode, tá certo? Porque para multar, ele tem que ter o convênio firmado. Então, só multa se ele tiver convênio firmado com a prefeitura, com o estado ou com o município. Se ele não tiver esse convênio, ele não multa, beleza? Ele tem que ter o convênio firmado para poder multar, belezinha? Então, questão de prova aí para vocês responderem lá na prova de vocês, belezinha? Vamos lá continuar aqui. Então, para a Polícia Militar multar, né, ela deve estar com o convênio firmado para poder multar. Próxima tela, falar sobre os órgãos e entidades executivas do município. Então, os órgãos do município, gente, ele atua diretamente no município, tá certo? Nós temos a Ciretran. A Ciretran, gente, mesmo sendo um órgão municipal, ele atua no município, tá certo? A atuação dele é feita no município, beleza? Mesmo sendo órgão estadual, no livro de vocês, ou na apostila, vocês vão ver que é um órgão estadual, mas ele atua no município. É igual o Retran, né? E nós temos as prefeituras, né? Que são órgãos executivos municipais, né? Exemplo aí, né? Transalvador, SET, SSTT, Translauro. Então, são órgãos, né, do município. Belezinha? Então, questões aí para vocês estarem respondendo. Então, esses são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Você que está acompanhando aqui no canal do YouTube, né? A gente vai estar encerrando essa nossa transmissão aqui, beleza? Agradeço aí a paciência de vocês e amanhã teremos outra transmissão aqui desse determinado assunto. Belezinha? Agradeço a vocês aí e tenham uma boa noite, um bom restante de noite aí. E amanhã teremos outro vídeo para a gente estar fortalecendo mais ainda